Conta pra mim, bebês! Conta pra mim se a tua segunda-feira tá braba, tá braba? Porque a minha tá braba. Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e hoje eu vou trazer pra vocês um caso que na época que aconteceu, ali em outubro de 2018, ele ficou conhecido por ser algo de novela, porque teve uma inspiração ali numa cena de novela, de uma grande empresa, num horário nobre, e parece que essa pessoa muito esperta tentou replicar ali a cena, pegou algumas ideias, só esqueceu de checar os detalhes, e assim, não tem como dizer, não tem nada assim que aponte para qualquer outra pessoa, porque tudo foi gravado. Sim, gente, a pessoa foi lá, planejou e depois tudo foi gravado. Então, fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Esse vídeo vai dar bastante trabalho para fazer. Não sei se em Petrópolis o pessoal continuou ali acompanhando, mas pra cá, enfim, foram só aquelas primeiras notícias mesmo. Então eu fui de pouquinho em pouquinho, de matéria em matéria, a gente vai conseguindo ali algumas informações, então eu vou trazer para vocês aí tudo que eu consegui reunir. Se você já deixou o like, já se inscreveu nesse canal, agora eu chamo a vinheta e a gente já começa. E fica comigo até o final, tá? Penny e Jack, vinheta. Tudo começa 21 anos antes de 2018, que é quando nasce então a Paloma. Vai ser filha da Dicilene Botelho Garcia e também de um advogado, que é então o Dr. Antônio Cláudio Salles. Quando ela nasce, os dois eles têm um relacionamento por um tempo, mas acabam se divorciando. Eles não criam a filha juntos, né? Eles eram um casal ali separados. Não dá pra saber muito bem como era a dinâmica do casal, porque parece que a coisa toda era voltada só pra mãe, então dá a entender que a mãe ali era quem fazia o papel mais representativo. Isso não significa que o pai de alguma forma não fosse presente, não é isso que eu tô dizendo, até porque ninguém pode saber isso. A questão é que parece que a mãe ali é que, né, tava sempre ali tomando conta, exigindo coisas, e aí as coisas começam a ficar problemáticas, porque filhos crescem. O que vai acontecer é que 2 anos ali depois, então, que nasce, né, a Paloma, ela se casa com o senhor Manuel da Silva, tá? Na época dos fatos, em 2018, ela tava com 51 anos, ele tava com 68, eles tinham ali uma diferença de idade. Porém, eles se davam muito bem, eram muito felizes, não apareceu em nenhum lugar que eles tiveram algum filho, né, depois ali que se envolveram. E em 2018 já tinha 18 anos que eles estavam casados, então já era um relacionamento muito consolidado, os dois se davam muito bem e ela era uma mulher que gostava muito de viajar. Dircilene só tinha a Paloma e daqui pra frente eu vou chamá-la de Dirce, que era como a maior parte das pessoas chamavam ela. E a Dirce, ela trabalhava muito. Parece que na região que ela morava, lá em Petrópolis, tem um local chamado Itaipava, Feirinha da Itaipava. Eu de verdade não conheço, mas parece que é uma feira muito legal. E ela era dona de vários box ali que vendem coisas ali, acredito que comida, bebida, esse tipo de coisa ali para os festivais que vão tendo ali no lugar. Se você mora na região ou conhece essa festa, já foi, comenta aqui mais ou menos como é que é. Mas deu a entender que eram vários boxes ali que vendiam bebida, vendiam coisas ali. E esses boxes, eles davam muito dinheiro, assim, davam um dinheiro significativo, mas também gerava muito trabalho. Então, ela e o esposo, né, o seu Manuel, eles trabalhavam muito. Enquanto isso, a filha, né, que até no começo era pequena, ficava em casa, depois ela foi crescendo. E cadê? Tu ia pra escola? Nem a menina não terminou nem mesmo o ensino médio. Ela não queria saber de nada, ela não queria saber de trabalhar, ela não queria saber de estudar, ela não queria saber de absolutamente nada. E isso era uma coisa que a mãe cobrava muito, queria que ela terminasse o ensino médio, depois queria que ela terminasse o ensino médio e fosse fazer uma faculdade. Quando a mãe percebeu que a filha não ia mesmo nem para um lado nem para o outro, ela simplesmente diz o seguinte: bom, já que não vai estudar, não vai trabalhar, eu vou fazer assim. Vamos se juntar aqui e vamos comprar um box para ela. Então o padrasto também junto com a mãe, os dois se juntam e falam para ela: olha, a gente pode comprar um box para você poder trabalhar e dar aí seguimento com a sua vida. As duas, elas viviam, segundo, né, a Paloma, em pé de guerra. Elas estavam sempre brigando, elas estavam sempre discutindo, elas não se entendiam, mas segundo ali, né, o padrasto, era justamente porque a menina, ela não queria saber de nada e a mãe ficava aborrecida com aquilo porque queria que a moça tivesse um futuro, até mesmo soubesse cuidar do que era patrimônio dela também. Tudo aquilo que a mãe dela tinha
era da Paloma, e a Paloma não saberia cuidar porque a Paloma não trabalhava. Então ela tinha funcionária na casa, ela tinha tudo, então a Paloma tinha tudo na mão, roupa lavada, casa limpa. Era uma casa muito grande, muito confortável, a casa muito grande mesmo, porque eles chegaram, né, numa certa reprodução, chegaram aí até a casa. Eu vi um vídeo que eles estavam explicando mais ou menos onde ficava cada coisa. Era uma casa gigante, uma casa muito boa, muito bonita, o bairro também muito bom. Então ela tinha ali todo o conforto possível. E tanto a mãe quanto a filha, mesmo com as brigas, mesmo com tudo, não dava a impressão, pelo menos não nas redes sociais. E aí muita gente vai dizer, mas a vida nas redes sociais é uma e fora das redes sociais é outra. Concordo plenamente, mas assim, de repente uma pessoa que você não suporta, você não vai, por exemplo, para Portugal ficar dias e dias e dias e dias, que era o que a Paloma dizia, que ela não suportava a mãe dela, que a mãe dela desde o início, desde a infância, não dava amor de mãe para ela, não suportava ela, arremessava coisas nela. Ela pinta então uma mãe muito problemática, e mães assim elas existem, só que não era o que dava a entender ali no caso da dona Dirce. E todo mundo ao redor gostava muito dela, tá? Da Dirce, gostava bastante mesmo. Diz que ela era uma pessoa de um coração muito bom, estava sempre ali alegre, feliz, ajudando as pessoas e muito trabalhadora. E que tinha problema com a filha sim, porque a filha ela tinha um sério problema ali de não querer ter nenhuma responsabilidade com absolutamente nada, e que toda vez que a mãe cobrava dava briga, e as duas acabavam mesmo brigando feio, né? O próprio padrasto mesmo diz que as duas discutiam muito e que era uma coisa que ele queria que acabasse, que é quando então eles decidem comprar esse box, né, para poder ela então trabalhar e ter o dinheiro dela e ser o negócio dela, porque ela não queria trabalhar para a mãe, ela achava um pouco absurdo ali trabalhar para a mãe. E depois, com o tempo também, a mãe foi perdendo a confiança na filha por causa de dinheiro, mas aí vai acontecer uma coisinha antes. As fotos nas redes sociais era assim, gente, Paris, Portugal, depois você via elas almoçando em Búzios, elas estavam sempre juntas, sempre ali, né, arrumadas e tal, fazendo coisas legais mesmo, assim, diferentes, e ela gostava muito. Mais uma vez, a Dirce, toda vez que ela tinha oportunidade, ela viajava bastante. O marido não se importava, deixava que viajasse, ela sempre levava a filha, e o marido dela estava sempre ali tentando proteger, cuidar, fazia ali, era como se fosse ali uma família, pai, mãe e a menina também, a Paloma. Quando a Paloma chega aos 19 anos de idade, sem terminar o ensino médio, sem terminar nada, e assim, eu fiquei ainda mais, né, pensativa quando eu descobri que o pai dela era advogado, e eu fico pensando, né, será que o pai não dava uma cobrada também, né, no que acontecia? Era meio estranho, assim, né? Ninguém cobrava muito essa menina, ela também era um pouco sem limite, né? Então tudo bem, a gente vai seguindo a história, era a vida deles, era o jeito que eles viviam, só que aí, o que acontece? Aos 19 anos, ela entra num aplicativo de namoro, a Paloma. Ela vai lá, conhece um rapaz chamado Gabriel Molter, e esse Gabriel, então, né, começa a namorar com a Paloma. Os dois começam a ter um relacionamento, ela começa a levar o Gabriel pra dentro de casa, e parece que no início a mãe até não encrencou muito, só que começa aquelas histórias, né? Vamos trabalhar. Estava desempregado no momento, só que a mãe dela oferece emprego. Ó, você pode trabalhar, você pode ajudar, assim como a Paloma, mas parece que o rapaz também não queria trabalhar. E aí as coisas começam a ficar um pouco complicadas, né? Porque você sai para trabalhar, você tá com 51 anos, o seu marido tá com 68, e aí fica em casa. Ele que tinha na época ali 24 anos, quando conheceu a filha dela, e a filha dela que tinha 19 em casa. Então isso é uma coisa um pouco desagradável, você se sente assim meio bobo, né, fazendo tudo isso e gerando vida boa para quem tá dormindo. Então isso é uma coisa muito comum de acontecer nas famílias e gerar ali umas certas brigas, né. Só que o tempo vai passando, e segundo o que conta a Paloma, vai ter um momento em que a Paloma vai engravidar, tá, no ano de 2017. Então dentro desses 2 anos e alguns meses de namoro que eles vão ter, a Paloma vai engravidar. Segundo a Paloma, a mãe dela vai levá-la ali para outra cidade da região ali e vai dizer o seguinte para ela, que é para ela não ter o bebê, né, interromper. E parece que ela vai fazer isso, e a mãe não teve muito acordo com ela, e depois vocês vão ver como essa história é meio estranha, tá? Mas vamos lá. Então ela teria obedecido a mãe, teria ido até o local, teria feito o que a mãe pediu, que foi então interromper, e depois daquilo ela criou uma raiva muito grande da mãe,
e começou a planejar o fim da mãe. Seria mais ou menos isso. Ela ficou um ano planejando tudo minuciosamente, então ela tinha ali várias buscas no computador de como fazer, de como tirar a vida da mãe. Ela começou também a colocar veneno nos vinhos, ela começou, inclusive, tá, ela deu esses venenos também para o padrasto. É que o padrasto ali sentiu e acabou não tomando, mas em algumas vezes ali ela acabava colocando. E existia ali algumas suspeitas de que ela fazia isso com a comida da casa também. Porque depois eles vão encontrar nas coisas dela muita comida. E não é comida assim, bolacha, ou alguma coisa como chocolate. Não, era arroz, feijão, era macarrão, porque ela não comia a comida que era feita então pela funcionária da casa, que era a comida que o padrasto e que a mãe comiam. Tudo bem, e aí você fica pensando, será que ela, né, assim como o vinho, porque o vinho ela admite que ela começou, e o menino também vai admitir, também vai falar que era colocado veneno sim no vinho, herbicida no vinho da mãe. E aí um dia, né, colocando todas essas ideias ali em perspectiva, ela começa a comprar algumas coisas pela internet, como luvas, ela começa a comprar ali coisas como ali um estetoscópio, ela vai comprando coisas ali, né, que ela acha que ela vai precisar para poder então dar cabo da vida da mãe dela. A questão toda é que o dia que ela vai escolher para fazer isso, que vai ser o dia 2 de outubro, vai ser um dia que ela já não mora mais na casa. Por um tempo ali, o padrasto e também a mãe, a dona Dirce, estava muito desconfiado, porque somas grandes de dinheiro estavam sumindo. Na verdade, a Dirce levava para casa muito dinheiro, então ela sempre tinha quantias 400, 500, 600 mil reais que ela guardava, porque é para, né, recebe, depois no dia seguinte você tem que comprar mais material para você trabalhar, então, mas por um período aquele dinheiro ficava no armário da casa da Dirce. Então o que acontece? Eles tinham instalado pela casa várias câmeras de segurança, só que essas câmeras ela sabia, a Paloma sabia. Só que a câmera que tinha no quarto, a Paloma não sabia. Foi colocado num momento justamente para a Paloma não saber. Por quê? Uma casa que tem 3 pessoas, de vez em quando 4, porque o namorado dela estava lá. Começa a sumir dinheiro. Não foi o seu, né? Não foi o seu marido, não foi você. Alguém tem que ter sido, né? Esse dinheiro, quando chegava, já não tinha mais funcionário em casa, porque ela chegava à tarde do trabalho. Então, a pessoa começa ali a ter certa preocupação. Então, ele vai, né? O seu Manuel vai e coloca um relógio na parede, assim, de frente pro armário ali, o guarda-roupa do quarto da Dirce. E era naquele guarda-roupa que a Dirce guardava o dinheiro. Então, ele coloca, né, aquela câmera como se fosse ali mais um pontinho daquele relógio ali digital em vermelho e tal, e ele coloca aquilo ali e ninguém sabia que aquilo era uma câmera, só ele e a Dirce. Só que parece que 6 meses antes de tudo acontecer, tinha acontecido uma briga entre a Dirce e entre ela, porque a Dirce proibiu, né, que o menino entrasse na casa, que o tal do Gabriel entrasse na casa. Ela não queria, porque ela disse que ele não tinha um pingo de responsabilidade, que naquele tempo todo ele nunca arrumou um emprego, ele nunca procurou melhorar, ele não estudava, ele não fazia absolutamente nada, e nem ela. Eu acredito até que rola aquele lance, né? A gente sabe que às vezes pode acontecer de eu não vou ficar aqui sustentando marmanjo, o que não deixa de ser uma verdade, porque ele passava o dia inteiro lá, assim como ele vai passar no dia, né? No dia ali fatídico, ele também vai passar o dia todo lá. E aquilo tudo aborrecia, sem contar que ela tinha também o marido dela, que não era obrigado ali a ficar aguentando uma situação dessa também, né? Então tem todos esses fatores. A gente não tá falando de uma criança. Nessa época ela já tinha 21 anos de idade, então ela estava bem crescida, ele já estava com 26, ele também já era um homem, e depois também, né, teria até, ela dizia que ela tinha muita mágoa da mãe, porque a mãe teria pedido para que ela então interrompesse ali uma gravidez e tal, só que aí eu fiquei pensando se isso é de fato verdade, porque sinceramente eu achei um pouco estranho, mas tudo bem, vamos seguir aí a história. Então, a conclusão que se tem é que já tinha 6 meses que a Paloma não morava na casa, mas no dia 2 de outubro de 2018, o seu Manuel chega por volta ali de 8 horas e vê que a menina estava na casa, né, que a Paloma estava lá, só que ele não teve nenhum problema que a Paloma estava lá. Ele chegou, falou com a Paloma. Aí a Paloma, ele pergunta pra Paloma, cadê a sua mãe? Né? Falou pra Paloma, ela falou, tá lá dentro, tá lá trancada no quarto, nós brigamos. Ela diz isso para o padrasto. O padrasto já estava acostumado, porque falou que elas brigavam bastante mesmo. Ele entra com o carro dele e vai verificar a esposa, né? Vai falar com a esposa dele.
Quando ele chega no quarto, ele diz que a porta estava trancada. Então o que ele faz? Ele entra pelo basculante para tentar ver o que aconteceu com a esposa dele. Ele começa a bater, né? Ela não responde. Ele tinha visto a Paloma lá na frente. A Paloma disse que eles brigaram, que elas brigaram. Ele começa a ficar preocupado. Então foi o único jeito que ele conseguiu de entrar. Ele usou ali o basculante do banheiro para conseguir ali chegar até o quarto. Quando ele chega no quarto, ele encontra, tá, a Dirce deitada, né, totalmente vestida, maquiada, arrumada e deitada ali como se estivesse dormindo. Quando ele chega próximo, ele percebe que ela não estava dormindo, ela estava sem vida. Ele fica muito desesperado, liga pro SAMU, aí o SAMU chega, né? Quando o SAMU chega, percebe ali que ela tá arrumada, que ela tá, né, vestida, tal. Eles olham ali a situação, verificam que ela já não está mais viva, levam o corpo e tudo mais, tem toda aquela tramitação. E aí, nessa época, o que aconteceu? Eles deram, né, como causa do que aconteceu com a Dirce como algo natural. Ela teria tido um infarto, alguma coisa assim, então teria sido uma coisa natural, ela estava bem. E a única conclusão que eles puderam chegar ali naquele momento, sem nenhum contexto de nada, ela não tinha nenhum machucado no corpo, ela não tinha nenhum arranhão, ela não tinha nenhuma marca. Então foi uma coisa assim que deixou eles ali pensando que ela poderia ter tido um infarto, alguma coisa assim, passou mal e acabou, né, perdendo a vida. O Seu Manuel ficou muito, assim, desolado com o que aconteceu, muito nervoso, e logo em seguida, como não teve nenhum problema com o laudo saiu logo, né, saiu como se ela tivesse tido algo natural, ela perdeu a vida de uma forma natural e tudo mais, então não era algo policial. Rapidamente o corpo é liberado. Então eles fazem ali o enterro, acontece o enterro. Só que enquanto está acontecendo o enterro, pasmem, tá? A filha e o genro estão no enterro, recebendo ali todos os sentimentos dos familiares, falando com todo mundo, igual a Suzane fez quando aconteceu ali com os pais dela, chorando e falando com os funcionários da mãe e indo até as lojas ali avisar, né, sobre o enterro e tal, e falando com os funcionários. E aí acontece o seguinte: o Seu Manuel, ele não era bobo. Ele ficou prestando atenção e é ele que na verdade vai solucionar o que aconteceu com a esposa dele, porque ele vai deixar passar, ele vai voltar para casa e aí ele vai lembrar da câmera que tinha de frente para o armário e ele vai começar a assistir a gravação para ver se ele vê alguma coisa, o que tinha acontecido, se ela tinha passado mal, como foi aquela briga. Porque até então a pessoa pode pensar, poxa, brigaram, foi uma coisa, né, muito forte, acabou passando mal. Só que aí ele encontra uma outra coisa. Quando ele olha nas câmeras de segurança, no momento ali por volta ali de 7 horas, 10 para as 7 da noite, ele olha, né, a esposa dele indo tomar banho, então parece ali até que ela estava sem roupa em algumas partes ali, pegando coisas no armário para poder tomar banho. Ele vê um momento então em que a menina sai, a menina está com ela, tá? A Paloma está com a Dirce e a Dirce vai tomar banho. Né? Quando a Dirce entra no banheiro, dá ali para perceber que as duas estão conversando, porque ali tem outras câmeras e aí ele vai puxando todas que ele pode. Ele começa a perceber que as duas conversam bastante e que estão conversando amigavelmente e aquilo deixa ele um pouco nervoso, porque ele diz, bom, se elas brigaram, né, como a Paloma disse, por que elas estão conversando assim amigavelmente? Conversando, rindo, brincando e a mãe tomando banho. Quando a mãe sai do banho, ela chega para a mãe e diz o seguinte: se a mãe não queria uma massagem. Aí a mãe fala que quer. Ela deita na cama, né, com o rosto virado assim para a parede, e a menina, a Paloma, sobe assim nas costas dela, senta assim nas costas dela para iniciar uma massagem. Nesse momento dá para ver, tá, que ela faz um sinal e o namorado dela entra. E o namorado dela estava de luvas, usando luvas ali, aquelas luvas de pintar cabelo. Ele estava usando luva e estava com um pano, e naquele pano tinha formol. Então ele vai, né, enquanto ela tá ali, querendo ou não, ela também estava numa posição em que ela conseguia conter a mãe dela deitada ali na mesma posição, e ele vai e tenta colocar o formol no rosto da Dirce. Só que a Dirce se debate muito e demora muito tempo para poder fazer um efeito ali, o formol. Talvez ela tenha comprado de má qualidade, ela saiu comprando todas as coisas online, ela sabia até mesmo que ela podia usar água oxigenada caso tivesse respingos ali, né, de sangue e tal. Ela sabia que aquilo podia, a água oxigenada podia ter um poder melhor do que a Cândida, por exemplo. E o mais incrível de tudo é que até o momento, acho que foi uma coisa que as pessoas não repararam direito, foi o seguinte:
Quando eles fazem esse ato, tá, de colocar o formol, eles estavam vestidos, tanto a filha como também o namorado dela, o tal do Gabriel. Depois que ela aparenta estar desmaiada, eles começam ali a tentar fazer com que de fato, né, o coração dela pare. E como é que eles vão fazer isso? Ela teria assistido na novela, uma novela que estava passando, e tem uma cena, né, em que a protagonista faz a utilização de uma seringa para injetar ar em uma pessoa. Como isso foi feito eu não vou colocar aqui, porque foi a forma tão perfeita que foi demonstrado que ela acabou replicando. Então acho que isso já deixa um alerta aí pra gente também não pôr a forma. Só que o que ela faz? Ela procura, né, ela abre o armário da mãe, ela retira de lá de dentro então essa tal seringa, e ela pega ali uma veia da perna ali, quase ali perto do pé já, assim, descendo ali perto do pé, e coloca uma quantidade de ar ali que não desse para perceber, mas forçasse assim uma embolia. Então olha como ela era esperta, ela foi pesquisar também o que causava, por que a pessoa acabava, né, perdendo a vida quando acontecia isso. Então ela foi pesquisar tudo e aquilo ajudava a forçar uma embolia. Só que antes disso, eles tinham colocado várias sacolas plásticas na cabeça dela para que ela não conseguisse puxar o ar. Então assim, a ideia era fazer mesmo. E assim, isso tudo dá trabalho, dá bastante trabalho. Então vai ter um momento que talvez eles pudessem partir ali para uma sessão que não fosse tão limpa. Então ambos tiram as roupas. Eles ficam, pelo que eu pude ver, porque isso tudo tem na câmera de segurança, o padrasto assistiu tudo isso que eu tô contando para vocês, gente. A polícia também, tá? Tudo isso. Então eles percebem que eles vão lá, já aparece, né, a menina só de sutiã, assim, e você vê que ela tá de sutiã, ela só tá de roupa íntima. E o cara também, tá só de cueca ali pra não se sujar, não ficar coisa ali. Mas eu acredito que naquele momento, a questão das roupas foi mesmo o medo, né, de repente precisar usar algum objeto cortante, alguma coisa assim, e acabar sujando roupa e essas coisas. Então, porque ela vai receber o padrasto com as roupas que ela estava lá no começo. E isso é o mais doloroso, porque depois, quando ela recebe 1 hora, gente, 1 hora depois ela vai receber o padrasto, tá? 1 hora depois, com as roupas que ela estava quando ela oferece a massagem na mãe. E durante esse período, gente, o tempo tá passando. Toda essa situação, ela dura em torno de 40 minutos. Depois o legista vai levantar que demorou em torno de 40 minutos, porque não funciona. Então vai ter um momento que ela está com a sacola plástica, ela já tinha utilizado a seringa com o ar, né, na mãe dela, tinha todo o lance do formol, então tem 1 hora que ela tem quase certeza ali que a mãe já tá sem vida, e ela pede para que o namorado pegue então ali o estetoscópio e verifique ali os batimentos cardíacos da mãe. E o namorado não sabe verificar, então ela pega, olha só o sangue frio, ela coloca no ouvido dele, né, e coloca no peito dela, para que ele pudesse ver como que era um coração batendo, e depois fosse fazer na mãe dela, para que ele soubesse então se o da mãe estava batendo ou não. Ele diz para ela que não, só que logo em seguida você consegue ver quando o braço dela dá uma mexida, porque de fato ela ainda não tinha perdido a vida dela, ela ainda estava viva. E segundo o que eles dizem, parece que dá para pegar na gravação, as últimas palavras da Dirce foi: "Minha filha, não tira a minha vida, eu te amo." E ela teria dito: "Eu não tenho mãe." Tá? Então essas foram as últimas palavras que mãe e filha trocaram. Depois que ele chega a essa conclusão, mais uma vez, isso acabaria em algum momento. Ela tava com as sacolas plásticas na cabeça e tudo mais. Então quando isso termina, o que eles fazem? Eles levam o corpo dela pro banheiro da Dirce, dão banho nela, vestem roupas nela, roupas comuns ali, roupas ali arrumadas mesmo, e também trocam toda a roupa de cama. Então troca a roupa de cama, coloca ela numa roupa de cama limpa, dão banho nela, e a filha vai maquiar o rosto da mãe, vai deixar a mãe totalmente maquiada, arrumada, como se ela simplesmente tivesse chegado ali do trabalho ou de alguma coisa, tivesse deitado, passado mal, e assim teria perecido. E foi algo que aconteceu, acontece, né? Ela teve algo súbito e não conseguiu aguentar, e aí é o momento, né, já tá quase na hora ali do padrasto chegar, então eles já tinham arrumado tudo. Os dois, eles passaram o dia na casa, o dia, sem que ninguém soubesse. Eles teriam chegado, tá? Ela teria chegado, ela ficou na casa, no quarto dela, tinha um quarto ali na casa, um quarto muito bom. E o menino chega, então ele sabe que não é para ele aparecer na câmera, e eles sabem que tem uma câmera na cozinha.
E ele entra engatinhando na cozinha para conseguir estar na casa, junto com essa moça, junto com a Paloma. Ele teria então engatinhado, ido até o quarto da Paloma e ficado com a Paloma até o momento em que a Dirce chegasse, né? Quando a Dirce chega, o que ele faz? Ele vai colocar em prática todo o plano que os dois teriam ali arquitetado juntos, tá? Porque ambos sabiam que era para fazer e cada um sabia qual era a sua parte, tá? Muito definido ali. Até porque nós não estávamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando, gente, de algo que ia gerar um lucro financeiro muito grande. Eram muitos boxes, ia dar um valor ali que não foi calculado, mas eram muitos quiosques, pode colocar aí de 7 a 10 quiosques, eles tinham uma condição financeira muito boa e era tudo dela. Só que ela não podia ter nada a ver com o que aconteceu com a mãe, porque senão ela perde o direito de única herdeira, porque ela era a única herdeira. Logo, ela faz tudo isso, ela fala pro namorado que não deixasse pegar a câmera, então ele passa engatinhando ali pela cozinha até chegar no quarto dela, só que porém você nunca lembra de tudo, não dá pra lembrar de tudo, então dá pra perceber ali que ele passa, ele já tava no quarto, ele passa o dia com ela. E depois, quando a Dirce chega, eles fazem isso com a Dirce e o mais macabro foi o banho. Pra mim foi o banho, porque você levar, pra você dar banho, aí você seca, você arruma o cabelo, você escolhe a roupa, você troca a roupa de cama, depois você vai maquiar aquela pessoa, ela estava totalmente maquiada, você vai maquiar aquela pessoa e depois você vai pra frente da sua casa porque o seu padrasto tá chegando. Essa menina ainda devia estar cansada quando o padrasto chegou, porque tudo isso dá trabalho. E ela devia estar cansada, porque o padrasto chega e aí o padrasto vê aquela cena. E tudo isso que eu contei pra vocês, o padrasto assiste. Então o que ele faz? Depois que ele assistiu, tá, já tinha passado o enterro, ele leva na delegacia. E ele fala, olha, eu tenho, né, uma câmera de segurança voltada para o meu armário por causa de problemas financeiros aí, porque estava sumindo muito dinheiro na casa. Então a gente colocou essa câmera aqui, eu e a minha esposa. Só que agora, olha o que eu encontrei na câmera de segurança. E aí todas essas cenas que vocês estão vendo ao longo do vídeo são das câmeras de segurança. E também para vocês entenderem por que tem tanta cena, porque tudo que eles foram fazer, eles fizeram, só que eles foram gravados. Dá para ver um momento em que o armário é aberto, ela já tinha deixado previamente as coisas que ela ia precisar, como seringa, de repente mais luvas e também formol, tá? Ela deixa o formol no banheiro dela, tá? Essa Paloma deixa o formol no banheiro dela. Não ia ter perícia, porque não aconteceu nada, então ela deixou o formol lá. Depois, né, o delegado assiste a fita, na mesma hora eles chegam no lugar e querem ali começar alguma perícia. Quando eles encontram, então, o formol, vão encontrar muita água oxigenada, vão encontrar muita coisa, eles vão começar a encontrar comida, vão encontrar uma carta, e nessa carta dizia que ela nunca teve mãe, que ela sempre quis ter o amor de mãe, tipo uma carta ali, que sabe lá quando ela escreveu. E lógico, ela estava sempre chateada com a mãe dela. Você tá mandando trabalhar, você tá mandando estudar, você tá mandando ir viver uma vida, você tá mandando se levantar e viver. Ela chegou a dizer na carta que a mãe deixava ela sem comer, né? Forçava ela a ficar sem comer. Umas coisas assim que sinceramente são bem complicadas, porque ela tinha um pai que era muito presente. Agora vocês vão saber o quão presente ele era. Não estou dizendo que ele não tinha que fazer, mas eu tô dizendo que ele era presente. Ela não estava lá à própria sorte. Né? Então vamos tentar entender aqui o que vai ser o posterior a isso, porque a polícia vai tomar um choque, porque o que acontece? Quando o policial olhar aquilo, olha quanta coisa se perdeu, o local da perícia, o local onde, né, tudo aconteceu, ninguém foi olhar na hora, então ela já tinha modificado totalmente a cena, ela tinha tirado várias coisas, só que outras ela esquece, como é o caso do formol, ela não era uma pessoa assim muito genial, né, ainda bem. Então eles foram ali tentando arrumar e modificando a cena ao máximo que eles conseguiram, só que a polícia já começa a investigar. E eu vou falar pra vocês, é muito difícil passar, viu? A polícia pega, e pega porque assim são coisas muito pequenas, uma coisinha de nada já é o suficiente, só que tinha um problema, a Dirce tinha sido enterrada, então pra eles ela tinha tido ali alguma insuficiência respiratória, algum problema ali e foi algo natural. Ninguém sabia desse contexto todo, então eles precisavam de mais provas, porque eles foram encontrando, eles encontraram tudo, as luvas, eles encontraram seringas, eles foram encontrando as coisas, só que eles precisavam provar que aquilo tinha relação com o que aconteceu com a Dirce. Então é feito um pedido para exumação.
E essa exumação acontece e é onde eles conseguem descobrir todas as coisas, e aí o laudo sai como asfixia mecânica e também utilização de formol. Então tinham coisas ali, inclusive também parece que foi descrito que sim, o ar injetado ali ajudou uma embolia pulmonar. Gente, foi uma coisa muito bem pensada. Então eles conseguiram ali em pouco tempo, não estava ainda não tinha passado meses, não tinha passado anos, quando eles fazem a exumação ainda deu para pegar aí algumas provas. E aí a hora, né, de Paloma e Gabriel darem as suas versões na 105ª DP de Petrópolis. O dia 2 de outubro, ele cai numa terça-feira e ambos vão prestar esse depoimento em um sábado, então já tinha alguns dias ali que tinha acontecido. Só que tinha só um detalhe, tá? Uma peculiaridade nesse sábado. Domingo teria eleição. Então, vocês sabem que existe a lei, né? A lei não deixa com que você prenda pessoas, a menos que seja flagrante, você prenda pessoas, acho que é 48 horas antes ou é 48 horas depois e 5 dias antes. É algo assim, tá? Me ajudem aí se eu falei alguma besteira ou se eu troquei as datas. Só que ela se aproveita disso. E aí a gente também tem que pensar que ela estava muito bem amparada, porque ela vai chegar para dar o depoimento dela com um advogado. E o advogado era o pai dela. Então, ela chega nesse dia, ela dá o depoimento, ela vai contar friamente tudo que eu falei pra vocês aqui, que ela e a mãe, elas não se suportavam, que a mãe era uma pessoa horrível com ela, que ela maltratava ela, vai falar também em relação ao bebê, que a mãe teria então, né, feito ela, enfim, não ter este bebê, que seria do tal do Gabriel, e que ela só queria viver a vida dela tranquila e em paz com ele fora do país. E é aí que a polícia levanta a orelha. Lógico, ela renderia, a Dirce renderia muito dinheiro para ela pegaria esse dinheiro e viveria em outro país tranquilamente, né, com o namorado dela, com o Gabriel. E por isso também que o Gabriel estava tão empenhado. E diferente, tá? Muita gente vai lá e fala, nossa, todas as vezes que a gente traz algo assim, né, a pessoa sempre cita a Suzane. Não, porque a Suzane, querendo ou não, quem acabou fazendo foram os irmãos Cravinhos. E nesse caso, quem fez foi a filha. A filha fez a maior parte das coisas, inclusive comprou os materiais, pesquisou, foi lá pegar ideia em novela, foi anotando tudo, as buscas no computador, no celular, era tudo relacionado a não deixar rastros. Então, assim, é um pouco diferente também, né? Ela colocou a mão na massa mesmo, até onde foi necessário. Ela maquiou a mãe, então é uma coisa meio difícil de você se livrar. Aí, quando chega nessa hora em que ela vai dar o depoimento, ela também vai mudar uma coisinha. Ela vai dizer que, na verdade, quem acabou instigando ela a fazer isso foi, né, colocando ideias na cabeça dela, teria sido o Gabriel. Por isso que eu digo, né? Esses relacionamentos que acabam nisso, eles terminam na delegacia. O máximo ali é a primeira audiência. Você é um casal ali até a primeira audiência, depois acabou já. Então, quando chega lá com o pai, ela fala tudo o que aconteceu, ela fala do vinho, que ela tentou colocar no vinho, que já tinha 1 ano, que ela tinha ficado muito magoada com o que tinha acontecido por causa do bebê. E ela conta também que a mãe não tinha sido boa mãe. E aí você vai vendo fotografias de quando ela era criança, ela com a mãe em todo lugar. Então assim, tá bom, são fotos, são momentos e tal, mas ali pode ser que não fosse ali a melhor relação, a gente não tava lá pra saber. Mas é um pouco estranho, né? Tudo bem. E ela vai seguindo. E o pai viveu todos esses anos e diz o seguinte, que se soubesse que a vida da filha dele era tão difícil, ou se a filha tivesse contado para ele que a vida dela era tão difícil, ele teria pegado a guarda dela e não teria deixado a guarda com a mãe. Então, por que ela não falou pro pai para assim morar com o pai, já que a mãe era uma pessoa que tratava ela tão mal? Então, são perguntas que surgem. Quando chega a hora, então, né, que ela tá dando depoimento, o delegado tá colhendo o depoimento, tinha uma delegada também envolvida, eles colhem o depoimento, ela agradece e sai pela porta da frente. Por que ela sai pela porta da frente? Porque era época, né, pré-eleição e ela não podia ser presa. Então ela só ia poder ser presa alguns dias depois ali, né, que aconteceu tudo, né, que ela deu o depoimento dela assumindo tudo que ela fez. E aí a hora de que do Gabriel dar o depoimento dele. E o Gabriel dá o mesmo depoimento, dizendo que fez isso porque a mãe
acabava maltratando muito a Paloma. Ele, como uma pessoa que amava a Paloma, teria tentado protegê-la, mas que quem teria orquestrado tudo teria sido a Paloma. E que ele só ajudou porque, afinal de contas, ele queria que aquela coisa, aquele tormento ali acabasse na vida da Paloma e que a Paloma pudesse viver a vida junto com ele, que os dois pudessem ter a vida deles fora do país e tudo acontecesse, que eles, no fundo, não queriam machucá-la. E começa, ela queria fazer, ela também fala, a Paloma, que pelo Gabriel eles teriam feito de outra forma, né, de repente de uma forma um pouco mais suja, vamos falar dessa forma para não ter problema aqui com a plataforma, mas ela teria dito que dessa forma ela não conseguiria, então teria que ser uma coisa assim mais leve. Ela considera isso um pouco mais leve. Bom, enfim, foi essa a ideia e o Gabriel afirma que não, que na verdade foi ela, né, que acabou ali planejando tudo e que ele, como uma pessoa que a amava e queria protegê-la, apenas a ajudou. Então, e o que as câmeras mostram é, de fato, ele ajudando. Porque quem começa tudo, olha, depois eles vão pegar câmeras de segurança, vai passar. Antes dela estar no banheiro, tá? Da mãe passar pro banheiro para tomar banho e que a menina tava junto, a Paloma, elas teriam ido até o quintal, talvez pegar alguma erva, alguma coisa, talvez até para fazer um banho, ninguém sabe, né? Teriam ido até o quintal, depois teriam voltado. Gente, elas estavam conversando como mãe e filha, tinha carinho, tinha risada. Não dá pra você entender que essa relação era uma relação assim tão problemática, né? Então, se o padrasto não tivesse colocado a câmera de segurança, teria dado tudo certo. Só que aí que tá, dificilmente dá tudo certo. Se não é por um jeito, é por outro, mas dificilmente tudo fica tão perfeitamente coberto que não vai ser descoberto. É muito difícil. E foi o que aconteceu nesse caso. Não conseguindo, não podendo, não tendo elemento, porque assim, a fita virou tudo. Não precisava de muita coisa. Foi comprovado ali, né, com o laudo, quais foram as causas, né? As causas de asfixia, foram, né? Todas as provas estavam ali, foram encontrados materiais na casa, muita coisa foi encontrada. Aí nessa hora a mídia faz aquela coisa toda, vai até a casa, mostra, faz aquele sensacionalismo danado. Só que, por exemplo, o que aconteceu com eles depois? Ninguém sabe. Ninguém sabe, ninguém noticiou. Aí eu fui lá, né, pegando migalhinha. O pai, tá? O pai da Paloma diz o seguinte, que ele, né, que ela se entregaria logo depois que passasse aqueles dias, então seria 5 dias depois, acho que ela se entregaria no dia 7, então ela iria até a delegacia se entregar. E que depois o namorado também se entregaria. Só que aí os dois já não estavam num clima muito meu amor, né? Porque, afinal de contas, ela não teria feito, né? Ela também teria culpado ele teria culpado ela, que é o que sempre acontece. Então, se você cai numa dessa, é porque você é muito burro, porque isso não vai se sustentar. Tanto de um lado quanto de outro, seja sua namorada, seja seu amigo, não existe uma pessoa que te convida para fazer uma coisa dessa, ela não é nada sua, ela não é sua amiga, ela não é sua namorada, ela não é nada que valha você jogar a sua vida fora, tá? Então assim, presta atenção, porque hoje em dia tudo é muito feito, né? Ah, é meu amigo. Todos esses casais, gente, olha, raras as exceções, tá? Raras. E nada honrosas, elas terminam antes de chegar a um júri popular, porque é o que vai acontecer. A denúncia vai ser feita, vai ser levado sim a um tribunal e ambos então, né, vão ali, primeiro vão passar por uma audiência de instrução, onde a materialidade é extremamente forte e logo de cara vai ser dito, olha, não adianta, mesmo que tenha um elemento que nós podemos aí colocar como passional, e aí já era mais ali uma ajudinha ali pro lado da Paloma, que não adianta, tinha dinheiro pra caramba e tava bem assistida também. Então ele diz o seguinte, que o que aconteceu em respeito, né, a respeito do filho dela e tudo mais, se for uma coisa, né, verdadeira, só que é que tá, uma coisa que aconteceu 1 ano atrás, como é que tu prova isso? O tribunal é uma questão de prova. Quando não se tem prova, aí aquele teatro, na minha opinião, são os piores, né? Porque não tem prova, aí você tem que cavar pelo, tem que procurar pelo em ovo, e aí que as coisas começam a ficar feias. Nesse caso, não, tinha uma fita contando toda a história, gente. Uma fita. Então, assim, ela ela tentou, e por incrível que pareça, ela se entrega mesmo. Ela vai se entregar, eles vão buscar ele na casa dele. Ele não vai se entregar, não. Ele não vai até a delegacia, mas ela vai. Ambos vão ser presos e vão ficar presos, então, até começarem, então, as audiências. Quando chegar, então, júri popular, porque aí vem, né, a audiência de instrução, procura-se a materialidade, chega-se a uma conclusão e também os tipos, né, você vai ser julgado por alguma coisa. E no caso do Gabriel,
ele seria então julgado, ele iria a júri popular por homicídio quadruplamente qualificado, porque além de ser motivo torpe, meio cruel, situação que dificulta a defesa da vítima e simulação, ainda tinha o lance do feminicídio. Então são 4 qualificadoras. E no caso dela, 3 qualificadoras, né, que seriam, só que aí entra uma 4ª também, por ela ser a mãe. Então assim, é uma coisa que além de você ficar na cadeia, você ainda vai perder os seus direitos. O que era da mãe dela provavelmente vai para o seu Manuel, que acaba virando o único parente direto ali depois, né, ali da filha, seria o seu Manuel. Então, vamos com calma pra gente entender como é que aconteceu esse julgamento. Então, quem vai primeiro, tá? Sentar no banco ali dos réus, no júri popular, porque parece que foi separado. O primeiro vai ser o Gabriel. Então, o Gabriel, ele vai ser condenado a 31 anos de prisão em regime fechado, tá? Eles colocam como regime fechado, mas a gente sabe que é o regime inicial fechado. Na época que teve, então, a audiência de instrução, eles estipularam ali, pensaram ali numa pena entre 20 e 30 anos e passou disso. Então, foi uma pena dura até, né, pros padrões e tal. E ele acaba, então, pegando, tá, uma condenação aí bem alta, mas com várias qualificadoras, mais uma vez, e sem muita defesa, tá? Isso é um julgamento que não se teve muito acesso, eu não consegui encontrar quase nada, a não ser fontes escritas, então são relatos, e mais uma vez, esses relatos a gente tem que procurar muito, porque tem os que não tem nem data, não dá nem pra você saber quando aconteceu o júri, né? Então, assim, esse pelo menos tem o ano. Então, em 2022, primeiro é condenado o Gabriel, julgado então a Paloma Botelho Vasconcelos. Então isso tudo aconteceu em 2018 e os julgamentos eles vão acontecer ali por 2022. Então é um tempo ali considerável ali que esse pessoal aí passou preso. A Paloma também é acusada a 31 anos de prisão com as mesmas quase qualificadoras. As qualificadoras eram muito semelhantes. Então o Gabriel Molter Neves o homicídio foi quadruplamente qualificado. No caso da Paloma Botelho Vasconcelos, que era então a filha, foi triplamente qualificado porque não tinha agravante do feminicídio. Eu não sei se a questão de ser filha, né, ter parentesco, não poderia entrar também como uma agravante. Não sei. Mas acontece que as penas ali foram muito ali parecidas, quase iguais. Então, algumas fontes dizem que ela pegou 30 anos e alguns meses e ele 31, e outras que ela pegou 31 e ele 30 e alguma coisa. Então, vamos fazer uma conta base de que ambos pegaram aí 31 anos, tá? Em regime, mais uma vez, inicial fechado, que é quando ela vai ter que cumprir, tanto ela quanto ele, um pouco dessa pena, pelo menos no regime fechado, para depois começar, então, o regime de progressão de pena. No julgamento não teve muita coisa, assim, para você balancear. Não dava para você vir com aquela história somente ali, aquela história, né? Ah, a mãe pegou ela, levou para uma outra cidade, né? Em relação a uma suposta gravidez. Não se sabe se ela tinha provas dessa gravidez. Não chega a ser uma prova, né? Não se tinha isso, assim, tão forte para se levar e convencer o júri popular. É muito complicado. E ali já no caso do que ela fez com a mãe, estava gravado, as pessoas podiam assistir se elas quisessem. E sabendo como funciona um júri, a gente sabe que isso deve ter sido passado várias e várias vezes. Eles conseguiram inclusive identificar a frase: não tire a minha vida, minha filha, eu te amo. Foi a última coisa que essa mulher falou, gente, que a Dirce falou. E depois a filha vira para ela e fala: eu não tenho mãe. Então vocês imaginam como isso deve ter repercutido, né, no dia. Então assim, não tem jeito, é uma coisa muito difícil de você reverter. E no caso dela, teria sido essa a desculpa. E no caso do rapaz, é porque ele queria proteger, então, a Paloma não. Porque o que acontece? Na fita também tinha um pedaço que só quem ficou aqui vai saber. Porque o que acontece? A fita pega momentos em que ela está trabalhando na mãe, talvez maquiando, arrumando, e ele está mexendo no armário. Não é possível, né, você ser tão inocente e pensar que ele está arrumando o armário. Não. Até mesmo ali o pessoal que estava falando, a própria delegada falando que provavelmente, porque tinha delegada, tinha delegado, tinha um monte de gente envolvida aí, né, nessa coisa toda. E uma delas ali deu uma entrevista, ela falou: é visível que ele está mexendo nos armários, ele está procurando valores. Então talvez ali eles tivessem a intenção, ou talvez até tenham levado algum valor em dinheiro, não foi mencionado, não achei nenhuma fonte, mas pode ter acontecido. Ou não encontraram, e talvez quisessem ali fugir depois do que aconteceu
ir para algum outro lugar que fosse mais difícil localizá-los, mas não foi o que aconteceu. Nada sobre a família, tá, do Gabriel foi dita. O pai da Paloma disse que quer sim que ela então pague pelo que ela fez. Ele não tinha noção do quanto a filha sofreu, mas que ele espera que a filha então pague pelo que ela fez, porque nada justifica o que a filha dele fez, mas que ele sabe que ela vai sair de lá e que ela vai ter as chances de reconstruir a vida dela. E que ele serviu ali, cuidou dela e ficou junto com ela por todos esses momentos aí que ela passou, delegacia, processo, eu não sei se mais advogados foram contratados, mas o pai estava ali sempre garantindo que ela tivesse ali apoio e também, óbvio, né, defesa, que é uma coisa bem importante ali, até mesmo, porque eu vou explicar uma coisa para vocês. Se você não tem quem peça, se você não tem alguém que olhe, né, isso pra você, nem mesmo os regimes, né, quando você entra por um semiaberto, essas coisas precisam ser pedidas. Se o advogado não ficar em cima, se o advogado não pedir, se o advogado não ficar ali, você não consegue. Então, até isso é importante. Você não paga o advogado ali só na hora. Isso tudo é uma coisa muito cara. Se você tem 4 anos de processo, às vezes você paga advogado 4 anos. E cada período... Isso eu aprendi vendo de muitos julgamentos de rico, que é mais ou menos assim, 500 mil se o Ministério Público vai ou não acolher a denúncia. Depois que o Ministério Público acolhe a denúncia, aí já fica um pouco mais. Se for um júri, fica um tanto mais. Se for um júri popular, um tanto mais. E cada coisa que você vai pedindo, um habeas corpus, tudo isso é pago separadamente. Então, é bastante dinheiro, não pensa aí que advogado criminal é uma coisa barata, porque não é. E ela teve aí por bastante tempo aí quem, né, estivesse vendo tudo isso aí pra ela. Como ficou a questão da herança, eu realmente não consegui encontrar em lugar nenhum, só vi que no dia que eles foram ver a casa, o seu Manuel passou muito mal, ele não conseguia ficar na casa e precisou até mesmo ali de ajuda para não acabar passando mal a ponto ali de desmaiar, parece que ficou bem mal mesmo, não conseguia ficar na casa e não tenho a notícia, não sei se ele mora lá até os dias de hoje. E agora eu deixo com você, se você mora próximo, perto, se você lembra desse caso, se você sabe mais coisas desse caso, eu quero que você complete aqui, faça isso por favor, eu fico muito feliz, pode completar aqui nos comentários. Tô fazendo aí meio que um quebra-cabeça de casos aí que muitas vezes ali passaram, ninguém deu muita audiência, então eu achei que esse caso era um caso muito bom aí para trazer e nos fazer pensar, porque todo mundo acha que é muito fácil, né, você chegar lá e você fazer algo assim, só que não é, tá? Não é fácil. E também depois, se você já odeia tanto a pessoa, você vai fazer isso, só que você vai ficar na cadeia. E aí na época isso gerou muita repercussão por causa da novela, porque ela teria feito o lance da seringa, porque teria passado no mesmo dia, né, ali acho que no mesmo dia ou no dia anterior, a cena, e ela copiou a cena da novela, ela teria dito isso, então foi uma coisa que na época marcou muito. Muita gente conhecia esse caso como o caso da novela, então eu não quis aí colocar esse estigma na novela, nem citei a novela, mas foi ali uma cena que ela teria copiado, né, da novela. Na verdade ela estava buscando, gente, qualquer referência, se estivesse sei lá, em algo do Chico Bento, uma fruta que não podia, como ela ia usar aquilo, a mulher estava colocando herbicida, tá, no vinho da mãe, então assim, há bastante tempo, eles assumem isso também no julgamento, então não adianta, tá, isso aí já era uma coisa que ia acontecer, e aconteceu de uma forma em que ela puniu, segundo ela, apenas a mãe, né, porque quando era o vinho, ela dava pra mãe e também pro padrasto dela, então uma hora acabaria ali sem os dois, né, os dois indo embora, e ela ficando aí livre, leve e solta. Então eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Complementem aí, caso tenham mais, enfim, mais informações sobre o caso, coloquem aqui nos comentários. Eu desejo a todos vocês uma excelente semana, super beijo e até o próximo vídeo. Fui!